O limite sempre vai ser menor. Ok? Essa é a postura do tribunal, que é restritiva. Bom, esse ponto é importantíssimo pelo seguinte: se nós considerarmos a receita da dívida ativa tributária que em 2010 entrou nos cofres da prefeitura, o município não extrapola o limite de 7%. E essa tese que foi sustentada, o tribunal não acatou, porque é um órgão que quer restringir o gasto público. Nós levamos isso para uma discussão judicial no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Somente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pensa dessa forma. Se nós consultarmos os tribunais de contas de todos os outros estados do Brasil, todos são unânimes ao dizer que a receita da dívida ativa conta como receita tributária da base de cálculo. Então, nesse caso, nós estamos convictos que essa ação, na verdade, de descumprimento de preceito fundamental, que hoje encontra-se ajuizada no Supremo Tribunal Federal, assim que discutir essa questão do mensalão e começar a trabalhar efetivamente, esse processo vai nos dar margem a questionar qualquer decisão que tenha sido tomada depois dessa, inclusive o parecer do Tribunal de Contas. Há-se a pretensão que com esse subsídio a gente ingresse com uma ação judicial anulando a decisão do Tribunal de Contas e, eventualmente, a permanecer uma decisão da Câmara Municipal também essa decisão. Ok? Então, resumidamente, gente, é isso que aconteceu nesse processo, em que pese toda a leitura, todo o conteúdo de ordem técnica, essas falhas que foram relatadas acontecem a toda hora, a todo momento, em todas as prefeituras desse Brasil, porque no município que é constantemente bombardeado com normas, é praticamente impossível o servidor conseguir acompanhar tudo o que acontece. Nossa, a gente está conversando aqui, falando dessa exposição, provavelmente mais umas 30 portarias com instrução normativa do INSS, da Receita Federal, tem implicação direta no município e estão sendo aprovadas agora. Isso é fato, e a velocidade com que isso é cobrado do município é assim, aprovou hoje, amanhã está cobrando. Então, todo mundo que milita na área pública tem que tomar consciência da dificuldade que é administrar um órgão público, tomar ciência da responsabilidade e das implicações, porque quando a gente, sem convicção, sem elementos objetivos, dizemos num parecer de comissão que há atos de improbidade administrativa, prejuízos ao erário, é uma coisa muito séria. O Tribunal de Contas auditou as contas de 2010. Eles não viram desvio de recurso público, não viram prejuízo ao erário e não viram atos de improbidade administrativa. Agora, um documento desse, encaminhado para a promotoria pública, é evidente, isso aqui vai ganhar uma repercussão, vai se discutir uma ação civil pública se houve ou não ato de improbidade. É muito mais fácil, na verdade, a gente, num processo judicial, defender esse tipo de situação. Por quê? Primeiro, o judiciário já consolidou o entendimento do que, para caracterizar ato de improbidade, tem que haver dolo. E para quem não sabe o que é dolo, é a vontade de cometer um erro. E pode ter certeza, de tudo que foi lido aqui, não tem a vontade explícita. Quando eu falo, houve uma inconsistência de sistema, não bateu um número do balanço com outro balanço. Quem é comerciante aqui pode ter certeza, fecha um balanço de qualquer empresa aí. É normal dar diferencinha. Ainda mais, a partir de 2007, quando o Tribunal de Contas passou a exigir que os municípios implantassem o projeto Aldesp, que é o Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas. Mudou tudo, mudou a contabilidade pública da água para o vinho. Tanto assim que hoje nós temos empresas que desenvolvem sistemas de contabilidade pública que quebraram porque não conseguiram acompanhar a exigência que o Tribunal de Contas pediu.
Se nós temos empresas que quebraram com profissionais capacitados e atualizados, quem dirá de quem está na linha de frente ali, assobiando, chupando cano, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, essa é uma realidade que precisa ser dita, precisa ser explicada, e precisamos fazer algumas ponderações. Onde podemos chegar com isso tudo? Uma eventual desaprovação das contas de 2010, aqui do prefeito de Mairinque, implicará, provavelmente, a remessa dessas informações à Justiça Eleitoral. É evidente. Nem precisa, o tribunal já manda. O tribunal já manda a relação das contas desaprovadas. Ok? Que implicação isso pode ter? Provavelmente, uma discussão na Justiça Eleitoral acerca da elegibilidade ou não do eventual candidato que tenha. E aí, respondendo a tua pergunta, viu, vereador? Que consequência isso pode ter? Justamente o questionamento no âmbito eleitoral da candidatura ou não, e eventualmente numa ação até do mandato ou não. Ok? Agora, nesse quesito, estão juntos o ex-presidente da Câmara da época e o prefeito. E, no meu entender, mais o ex-presidente da Câmara que o prefeito, porque, como eu disse, o prefeito tinha a obrigação legal de repassar. Quem tinha a obrigação legal de encaixar dentro do limite é o presidente do Legislativo. Ok? Agora, nessa situação, estamos com condições de recompor a base de cálculo em razão de uma tese que não é uma tese, propriamente, além de uma tese, é uma certeza. Por que só o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está errado? Tem essa visão? O resto do Brasil pensa diferente. Eu acredito que eu tenha sido conciso, claro, objetivo. Me perdoe se eu não me fiz entender em algumas situações, mas eu acredito que essa explicação sucinta foi feita de coração, no sentido de fazer-me entender. Eventualmente, depois da sessão, se alguém tiver curiosidade, fico mais um pouquinho para esclarecer como que funciona isso aqui, porque efetivamente trabalhar no órgão público não é fácil. E termino aqui a minha fala. Obrigado, gente. Terminei. Ok, obrigado. Tranquilo. Foi votação agora.
Então agora vamos passar para a votação das contas. Tá, então... Votação nominal? Tá, peço que o secretário faça a chamada dos vereadores para a votação nominal, mas eu gostaria de lembrar os senhores vereadores que a discussão é das contas da Prefeitura Municipal, entendeu? E que os que votarem favoráveis estarão aprovando as contas, e os que votarem contrário estarão rejeitando as contas, tá? Para deixar bem claro. Então, eu peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Quem fala contrário, a gente sempre fala rejeito. Não entra essa porra do carilho aqui. Em votação, as contas do Executivo do exercício de 2010, processo Tribunal de Contas 2684-026-2010. Vereador Beto Juarez. Rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito as contas. Vereador Professor Giovanni. Rejeito. Vereador Robertinho Ierck. Rejeito. Vereador Teixeira da Combloco. Meu voto é de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, portanto, rejeito. Vereador Alinho Moreto. Aprovo. Vereador Vitório Júnior. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Acompanhando o apontamento do parecer Tribunal de Contas, eu rejeito. Vereadora Professora Selma. Rejeito. Vereadora Deia. Rejeito. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Acompanhando o Tribunal de Contas, rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Peço que a plateia não se manifeste. Então eu vou pedir para que retire você se você continuar se manifestando. Tá? Porque isso aqui é uma casa de leis, o assunto aqui é sério, e eu peço que você não se manifeste. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Não foi a mesma atuação da Vossa Excelência quando a votação do projeto do Porta do Sol. Tá, Não foi o posicionamento de Vossa Excelência. Eu queria que o senhor fizesse isso aí quando novamente a Porta do Sol estiver aqui. Então, vereador, eu não concordo com o seu posicionamento, e a questão de ordem é para discutir o assunto da sessão de hoje. Tá? Então, eu peço que o nobre vereador se atente ao assunto da sessão de hoje. O projeto foi rejeitado com 11 votos contra 2. As contas foram rejeitadas com 11 votos contra 2. Tá? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço o público que esteve aqui presente e também a presença dos senhores vereadores.